Nós vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas capítulo 7, vamos ler do verso 36 em diante. Lucas capítulo 7, 36 em diante. Assim nos diz a palavra do Senhor. Um dos fariseus convidou para comer com ele, e entrando na casa do fariseu, reclinou-se à mesa. E eis que uma mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que ele estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo, e estando por detrás aos seus pés, chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça, e beijava-lhe os pés e ungia-os com o bálsamo. Mas ao ver isso, o fariseu que o convidara falava consigo, dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. E respondendo, Jesus disse: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Respondeu ele: dize-a, mestre. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Respondeu Simão: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela, porém, desde que entrei, não tem cessado de beijar-me os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta com bálsamo ungiu-me os pés. Por isso te digo, perdoados lhe são os pecados, que são muitos, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. E disse a ela: perdoados são os teus pecados. Mas os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? Jesus, porém, disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Vamos orar, irmãos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti uma vez mais e clamamos a Ti para que Tu fales ao nosso coração. O Senhor sabe quem a gente é, Pai, como a gente está e o que a gente precisa. Venha de encontro às nossas necessidades. Usa-me como instrumento em Tuas mãos. Nos dê essa convicção de que Tu estás presente entre nós e que o Senhor nos falará. Que seja essa a nossa convicção. Perdoa as nossas faltas, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, no último domingo à noite, eu disse aqui, com base na Escritura, na verdade, explicando um texto da Palavra de Deus, segundo o qual o reino dos céus é comparado, ou foi comparado por Jesus, com o seguinte: um tesouro escondido num campo e uma pérola de grande valor. Como a gente viu, alguém alegremente vende sua propriedade para adquirir o campo por causa do tesouro escondido. Aquele que encontra a pérola de grande valor vende também o que tinha para adquirir aquela pérola. E Jesus disse que o reino dos céus era semelhante a estas situações descritas na parábola. O reino dos céus inclui o relacionamento com Deus nesta vida e para além desta vida. Como eu disse para vocês no último domingo, naquele contexto Jesus falava sobre o final dos tempos, sobre a vida eterna e também sobre condenação eterna. E o que Cristo estava dizendo é que a vida eterna é mais valiosa
do que qualquer coisa neste mundo e que deveríamos ter à disposição de abrir mão de qualquer coisa que nos impedisse de termos este tesouro incomparável. Certamente, como parte da expressão reino dos céus, está o próprio Senhor Jesus Cristo. Ter o Senhor Jesus Cristo é a maior riqueza que uma pessoa pode ter. Então eu tenho falado sobre este assunto para vocês aqui na nossa igreja, para que tenhamos esta convicção tão importante sobre a pessoa e a obra de Jesus. E o entendimento tem sido de que a reconstrução da igreja, o avivamento da igreja, as bênçãos que queremos para a nossa casa, a nossa santificação, tudo isso passa por Cristo Jesus. A menos que estejamos diante dele e o tenhamos em nossas vidas, as coisas que temos pretendido não acontecerão. Jesus deixou claro que sem ele nós não podemos fazer nada, e isso é verdade. Veja bem, não estamos negando iniciativas, estratégias, métodos, mas estas coisas todas, sem o Senhor Jesus, são vãs. Precisamos, de fato, estreitar a nossa relação com o Senhor Jesus. E temos falado também sobre a preciosidade de termos Cristo nessa vida, de como Cristo nos preenche. O cristão, portanto, não é uma pessoa vazia de sentido, procurando isso nas riquezas deste mundo ou em qualquer outro tipo de prazer. Aquele que recebeu a Cristo foi preenchido, como vimos, lendo também o que Paulo disse aos Filipenses. Este preenchimento de Cristo na vida do crente é de tal maneira que, ainda que ele seja humilhado, este cristão não perderá a paz, a tranquilidade, o sentido, porque ele tem o Senhor Jesus, por mais difícil que possa ser o desprezo. Mas também, se for o momento da honra, aquele que tem o Senhor Jesus e foi por ele preenchido, não se renderá à honra recebida no sentido de se tornar escravo dela. Dar a honra e glória ao Senhor, não se preencherá com aquela honra, porque já foi preenchido pelo Redentor. Sobre isso temos falado. E durante a semana, meditando na palavra de Deus, pensando naquilo que pregaria, tanto pela manhã quanto à noite, o Senhor, creio eu, trouxe à minha mente alguns textos. Um deles seria pela manhã um texto que trata daquela viúva pobre. O presbítero Cabral trouxe essa palavra hoje pela manhã. E apenas reiterando um aspecto daquela parábola importante para a gente compreender, ou aquela história importante para a gente entender a de hoje também, vejam como naquele contexto, aquilo que vale para Jesus é diferente daquilo que vale muito para as pessoas. Pessoas davam grandes quantias. Talvez, se você e eu estivéssemos ali, diríamos que aquela pessoa amava muito a Cristo, porque dava grandes quantias. E tinha uma pobre viúva que deu apenas algumas moedas. Talvez alguém pudesse avaliar e dizer: esta ama menos o Senhor Jesus por causa de sua contribuição. Mas o Senhor Jesus fez uma afirmação que pode até ter chocado alguns ali, dizendo que aquela pobre viúva havia dado mais, porque ela havia dado tudo o que tinha. Então, veja, o texto pela manhã e o que acabamos de ler transmitem uma mensagem semelhante. Se Jesus Cristo é o tesouro escondido no campo, se Jesus é a maior riqueza que uma pessoa pode ter, se a vida eterna é um tesouro inestimável, como tratar o reino de Deus? Como tratar a vida espiritual? Se é o mais importante, deveria receber de nós também aquilo que é mais importante. Se o reino dos céus é mais importante do que qualquer coisa,
deveria levar as melhores partes de nós, o nosso vigor, a nossa atenção, a nossa inteligência, porque afinal de contas é o que há de melhor. E nós vemos no texto que foi lido pela manhã, homens tratando o reino de Deus, dando aquilo que sobrava. Veja bem, se é o melhor, não deveríamos dar aquilo que nos sobra, aquilo que não nos custa nada. Se o reino dos céus é a coisa mais importante, deveríamos fazer como aquela pobre viúva, deveríamos nos dar completamente. Então, estamos nesse contexto. Concluímos que a salvação em Cristo Jesus, o reino dos céus, a vida eterna, é a realidade mais preciosa que nós temos, a ponto de, se necessário for, abrir mão de qualquer bem material para termos esta salvação, nos desvencilhando daquilo que porventura possa nos impedir de termos o Senhor Jesus. E mais uma vez estamos diante de um texto segundo o qual Jesus foi tratado de duas maneiras bem distintas. E fica evidente que por uma pessoa Jesus é tratado com muito amor. Essa pessoa se lança aos pés do Senhor Jesus, derrama sobre ele um perfume, derrama lágrimas. Veja, há um tratamento muito especial dado por esta mulher pecadora, arrependida, salva, e há o tratamento dado pelo fariseu, que recebe o Senhor Jesus em sua casa. Veja bem, mais uma vez, pela manhã tínhamos duas situações: ricos que davam grandes quantias, mas aquilo era o que sobrava, e uma pobre viúva que deu apenas algumas moedinhas, mas ela deu tudo o que tinha. Que valor tinha o reino dos céus para a pobre viúva? Que valor tinha o reino dos céus para aqueles ricos que faziam grandes contribuições? Agora, observando esse texto, a gente também se pergunta: que valor tem o Senhor Jesus para Simão, o fariseu? Que valor tem o Senhor Jesus para esta mulher pecadora? Que valor tem o Senhor Jesus para nós? Se Ele é o mais importante, a gente deve dizer com a nossa vida que Ele é o mais importante. Se Jesus é o tesouro escondido no campo e a pérola de grande valor, não basta apenas reconhecermos isso na cabeça, ou abrirmos a boca e repetirmos o que a Bíblia diz. Devemos viver de tal maneira que fique evidente que o Senhor Jesus é mais importante do que qualquer coisa nessa vida. Porque às vezes a gente professa coisas boas, a gente pensa coisas boas, mas a gente vive de uma maneira muito diferente, e às vezes na contramão da nossa profissão de fé. Jesus é melhor do que tudo que eu tenho, mas às vezes o coração ainda está na riqueza. A vida eterna é a coisa mais preciosa, mas o coração ainda está nessa vida, como alguém que ainda pretende viver aqui, escravizado pelos prazeres que estão aqui. Eu queria então te convidar a voltar os olhos para esse texto, para a gente ver aqui de que maneira Jesus foi tratado pelo fariseu e de que maneira Jesus foi tratado por essa mulher pecadora. Que Deus nos abençoe enquanto estivermos fazendo este exercício de ler a Escritura, de entender, que o Senhor Jesus possa alimentar os nossos corações. A gente percebe que o fariseu convida Jesus para comer com ele. Por que o fariseu convidou Jesus para comer com ele? Não dá para saber. Podemos imaginar algumas coisas considerando aquilo que com frequência acontecia nos dias de Jesus. Geralmente o fariseu ou o escriba colocava Cristo à prova, querendo criar uma situação para ter com o que acusá-lo, para colocá-lo numa situação embaraçosa. Geralmente isso acontecia. Ou talvez por curiosidade. No caso deste texto, parece que essa era a intenção do fariseu, porque num determinado momento o fariseu faz uma afirmação sobre Jesus, dizendo que ele não era profeta, porque se ele fosse profeta,
ele saberia quem e de que qualidade era aquela mulher que estava diante dele. Então veja que parece que Simão convida o Senhor Jesus para ir na sua casa, para ter a certeza ou tirar a dúvida, ele é profeta ou não é? Vejamos, vou convidá-lo até a minha casa para ter uma convicção da veracidade dessa alegação ou da falsidade. Mas o certo é que Jesus foi à casa do fariseu. E por que é que isso é importante? Jesus, ele tinha contato com as pessoas de sua época. Jesus teve contato com meretrizes, com publicanos, com escribas, com fariseus, com pecadores, pessoas marginalizadas, desprezadas. Mas Jesus também conviveu com a liderança religiosa do seu tempo. Jesus não desprezou os religiosos. Quando a gente lê a Escritura, a gente percebe que Jesus censurou os religiosos, demonstrou a hipocrisia deles. Mas vejam bem, neste texto, é como se Simão tivesse uma chance. Jesus é convidado para ir à sua casa e Jesus vai. Não houve preconceito por parte de Jesus em relação ao fariseu, ainda que Jesus tivesse afirmado noutras ocasiões, chamado os fariseus de raça de víboras, sepulturas invisíveis. Jesus estava na casa do fariseu e foi por ele recebido. Aprendemos então com o Senhor Jesus aqui a termos contato com as pessoas, a vivermos em sociedade, nos relacionando, exercendo influência sobre as pessoas, sem preterir ninguém, indo à casa das pessoas, quando convidados, se alguém te chama para comer, e naquele contexto não era só a comida, tinha um significado, tem a ver com o estreitamento de um relacionamento, tem a ver com intimidade, e Jesus foi à casa de um fariseu. Jesus foi censurado por escribas e fariseus por receber pecadores. Alguém poderia até, veja, ele come com pecadores, mas ele também come com fariseus. Jesus não era apenas alguém que comia com pecadores, também comeu com fariseus. Ele não preteriu ninguém, não foi preconceituoso, não agiu de maneira discriminatória. Enquanto Jesus está na casa de Simão, o fariseu, como é costume da época, reclinado à mesa, a postura deles à mesa é diferente ou era diferente da nossa postura à mesa. Jesus não estava sentado numa cadeira com os pés para frente, estava numa postura tal que os pés na verdade estavam para trás, daí estava reclinado sobre a mesa, com um dos braços, com outro braço livre, de maneira que pudesse comer, posição diferenciada. A mulher estava atrás. Por isso que tudo acontece, aparentemente, no início, Jesus não podia ter ciência dessa mulher ali atrás. E é curioso, quando a gente olha para esse texto, a gente pensa, por que uma mulher entra na casa de alguém de uma hora para outra sem ser convidada? Há quem diga que nessa época era comum que as pessoas entrassem nas casas das outras no momento dos banquetes, sem serem convidadas, e que ficavam um pouco distante da mesa, observando o que estava acontecendo e às vezes até interagindo com quem estava à mesa. Imagine que isso acontecesse hoje também em São Paulo, na hora do almoço, alguém entra dentro da sua casa e fica sentado assim a uma certa distância, observando você enquanto você come e de repente deu um palpite na conversa. Imagine, esse era o contexto. Não é necessariamente aqui falta de educação, porém, por que essa mulher não podia esperar? Esse é o ponto. Porque ela queria tanto ir ali, ainda mais considerando que a fama dela não era boa. Uma coisa que devemos evitar em relação a esse texto, que alguns apressadamente já dizem que essa mulher é uma prostituta. O texto não diz que ela era uma prostituta, diz que ela era uma pecadora. E naquele contexto, pecador ou pecadora não era uma expressão usada para descrever apenas a mulher que vivia a vida na prostituição. O certo é, a fama dela não era boa. Era uma mulher desprezada, vivia uma vida injusta, no pecado. Se era meretriz ou não, o texto não nos permite afirmar. Vejam o texto aí, verso 37, estão então à mesa, a postura de Jesus é diferente daquela que nós temos hoje para as refeições,
Eis que uma mulher, ou seja, uma coisa inusitada, a expressão eis aí sugere isso, de repente, uma coisa que não era necessariamente esperada por Simão, que aquela mulher pecadora que havia na cidade, quando soube que Jesus estava à mesa em casa do fariseu, trouxe um vaso de alabastro com bálsamo. Vamos ver aí o que é que ela fez com o que ela trouxe. E estando por detrás aos seus pés, aí faz sentido estar por detrás aos seus pés. A postura era diferente, né? Jesus reclinado sobre a mesa e os pés de fato para trás. A mulher pecadora está por detrás aos seus pés, e como ela está? Chorando, começou a regar-lhe os pés com lágrimas e os enxugava com os cabelos da sua cabeça e beijava-lhe os pés e ungia-os com bálsamo. A princípio, uma situação inusitada, inesperada. Simão chama Jesus para um banquete, para comer na sua casa. Uma mulher pecadora entra na casa e o comportamento dela também é inusitado, é inesperado. Ela chora muito, derrama lágrimas sobre os pés do Senhor Jesus. E a pergunta aqui é: por que é que essa mulher está fazendo isso? Por que é que ela está fazendo isso? A gente sabe, lendo o texto, que essa mulher é uma mulher que havia se arrependido, ouviu a palavra do Senhor Jesus, talvez noutra ocasião, sabendo que ele estava ali, foi na casa de Simão para demonstrar a sua gratidão a Cristo, pela nova vida que ela havia recebido. Veja bem, a vontade desta mulher de agradecer a Cristo era imensa, de maneira que ela não conseguiu se conter. Ao saber que Cristo estava na casa de Simão, ela foi até lá, porque a gratidão que havia nela não cabia nela, ela precisava expressar a gratidão dela ao Senhor Jesus pelo que havia feito. Então, este choro aqui não é necessariamente um choro de tristeza, este choro aqui é aquele choro que decorre da emoção causada pela salvação recebida das mãos de Jesus, sabe? Alguém que tinha uma vida de pecado, agora recebe a graça salvadora do Senhor. A gente vai falar um pouco mais sobre essa mulher daqui a pouco, mas a reação do fariseu, verso 39, mas ao ver isso, o fariseu que o convidara, falava consigo dizendo: se este homem fosse profeta, saberia quem e de que qualidade é essa mulher que o toca, pois é uma pecadora. Algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, o fariseu fala consigo mesmo, só que ele está diante de Jesus, ou seja, é uma coisa que o fariseu considera dentro, imaginando que Jesus não saberia, mas ele está diante de Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso, e o Senhor Jesus soube exatamente o que é que se passava no coração daquele homem, qual era a sua inquietação, qual era a sua acusação. Outra coisa importante sobre o fariseu aqui, como eu disse para vocês no início, por que é que o fariseu chamou Jesus para comer na casa dele? Parece que era para saber se Jesus era profeta ou não. Por isso que ele diz aqui, se esse homem fosse profeta, então parece que havia uma curiosidade por parte de Simão, para confirmar ou não se Jesus era um profeta de Deus, um homem enviado de Deus, um Messias ou não. Agora, a convicção religiosa do fariseu. Veja como o fariseu se refere à mulher. Se ele fosse profeta, ele saberia quem e de que qualidade é esta mulher. Veja que o fariseu, pelo menos esse fariseu aqui, não é tão diferente dos demais, porque acha um absurdo Jesus se relacionar com pecadores. O pecador que vem a Cristo, isso é um absurdo. Jesus comer com pecadores, Jesus andar com esse tipo de gente, com esse tipo de mulher. Veja a arrogância do fariseu com esse tipo de gente, quem e de que qualidade. Não há uma reflexão a essa altura do fariseu sobre quem ele era e de que qualidade ele era. Lembrando da parábola do fariseu e do publicano, lembra-se que o fariseu orava de si para si mesmo e dava graças a Deus porque ele não era como os demais homens, adúlteros e roubadores, ele era superior. E aqui o fariseu está imbuído do mesmo sentimento. Se Jesus soubesse que essa mulher é uma pecadora,
ele não permitiria que ela fizesse o que está fazendo. Como Jesus poderia se deixar tocar por uma mulher, e a cena também é bem peculiar, porque essa mulher faz uma coisa que não era tão aconselhável, tão bem visto naquela época para uma mulher, que era soltar os cabelos. Essa mulher faz isso, está chorando, derrama perfume sobre ele e enxuga os pés com os próprios cabelos, ou seja, uma situação, naquele contexto, inconveniente, pelo menos na visão do fariseu. Ele estava imbuído deste sentimento. Uma pecadora está aos pés do Senhor Jesus, e isso não é certo que isso aconteça dessa maneira. E aí inicia o diálogo aqui entre Jesus e Simão, verso 40, e respondendo Jesus disse-lhe: Simão, tenho uma coisa a dizer-te. Aqui já é interessante. Sabe quando o fariseu, ele disse consigo mesmo? Jesus já ouviu. Coisa legal nesse texto. Jesus ouve as coisas que você não diz. Ele ouve as coisas que você tem no coração, o que passa pela sua cabeça, o que tem dentro de você, as coisas ruins que você e eu possamos imaginar, o sorriso que a gente coloca no rosto, mas a ira que a gente tem no coração, a falsidade, a hipocrisia. Jesus conhece tudo. Diante dele não há como nos escondermos. Ninguém engana o Senhor Jesus querendo se passar por um tipo de pessoa que não é. Jesus sabe tudo a nosso respeito, sabe tudo o que há dentro de nós, e não foi diferente nesse contexto. Jesus, já sabendo daquilo que Simão cogitou, propõe uma parábola. Observem a parábola. Certo credor tinha 2 devedores, um lhe devia 500 denários e outro 50. Não tendo eles com que pagar, perdoou a ambos. Qual deles, pois, o amará mais? Primeiro, vamos pensar nas quantias mencionadas no texto. 500 denários. O denário seria o valor correspondente ao salário do trabalhador por um dia trabalhado. Um denário, salário de um trabalhador correspondente a um dia trabalhado. 500 denários, 500 dias de trabalho. 50 denários, 50 dias trabalhados. A parábola que Jesus conta considera este contexto. Havia um credor e 2 devedores. O credor perdoa a ambos. Daí Jesus faz a pergunta: qual dos devedores perdoados amará mais o seu credor? O que teve a dívida menor perdoada ou o que teve a dívida maior perdoada? O fariseu responde bem, e é Jesus quem afirma que o fariseu responde bem, porque a resposta do fariseu é: suponho que é aquele a quem mais perdoou. Replicou-lhe Jesus: julgasse bem. Veja que o fariseu consegue julgar bem, concluir logicamente, mas vivenciar a verdade espiritual ensinada através da parábola é outra coisa. Não basta entender uma verdade espiritual, tirar conclusões acertadas. Isso precisa ser transportado para a realidade do nosso comportamento. E esse não era o caso do fariseu. E aí Jesus agora vai aplicar a mensagem espiritual da parábola ao contexto que eles estavam vivenciando. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os pés, mas esta com suas lágrimas os regou e com seus cabelos os enxugou. Não me deste ósculo, ela porém desde que entrei não tem cessado de beijar-me os pés.